Olá, queridas irmãs, queridos amigos. O programa O Espírito da Letra, com mais um capítulo do livro Nosso Lar, porque a finalidade do nosso programa, como você sabe, é analisar a obra de André Luiz e extrair de cada capítulo aquilo que André Luiz ensinou e aquilo que ele não pôde dizer com clareza, que não ficou muito bem assim explicitado nas palavras que compõem as frases, mas que André Luiz coloca, insinua, fala por detrás da letra. Por isso que o nosso programa tem essa finalidade. Você sabe, nós já falamos disso. E você já arrumou o seu livro Nosso Lar? Olha, o meu está aqui, está com ele na mão. Nós vamos para o novo capítulo. Semana passada, o vampiro. Na semana passada, nós falamos sobre essa questão. E você pode ver que se tratava de um espírito, uma mulher que havia, durante a sua vida física, sido uma profissional da ginecologia. Graças à sua conduta, assassinava as crianças para resolver problemas de pessoas que tinham dinheiro, mas não queriam ter os filhos. Ou porque eram filhos de amantes, ou porque eram filhos que não eram convenientes existirem na vida delas. E essa mulher se apresenta pedindo ajuda lá nas cancelas que delimitam o acesso aos campos de cultura do Ministério da Regeneração. Então André Luiz vai e volta com Narcisa em busca do vigilante-chefe, o Paulo, e assim nós aprendemos qual é a característica do vampiro, porque em cada mancha negra que havia ao redor daquela entidade, o vigilante divisava, ele identificava a fisionomia de uma criança inocente assassinada ao nascer por aquela mulher. E nós vimos que ela estava fazendo de conta que ela era coitadinha. Bom, o capítulo passou, nós vamos para frente. O capítulo seguinte. André se maravilha com aquele grande parque, aquele campo de cultura que para ele é novidade. Saiu das câmaras onde ele estava trabalhando e foi com Narcisa, caminhando mais de 1 quilômetro até chegar na cancela, foi observando o vento, foi observando o arvoredo, e então ele fica encantado. E Narcisa, entendendo a novidade para aquele seu pupilo, para aquele rapaz que estava começando o trabalho naquele dia mesmo, ele está fazendo hora extra já, porque há esse excesso de trabalho e falta de trabalhador. Então Narcisa começa a explicar o que são aquelas plantações, aquele arvoredo. E ela, então, você vai acompanhar no texto, diz Narcisa: no grande parque não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou para nós excelentes processos educativos. Então, você já observa que essa realidade é algo interessante, porque nós vamos ver que os planos que a ministra veneranda tem para todos em nosso lar têm a finalidade de educar. Essa finalidade de educação faz com que todos os que estão ali passem para a visualização dos ensinamentos. Você vai ver na sequência o que a Narcisa continua dizendo. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, observando a minha curiosidade sadia, ela continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhoso contorno para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral. Reservando-se, porém, um deles de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, diz Narcisa, no céu o teto acolhedor com as bênçãos do sol e das estrelas distantes. É interessante, não é? Há um contorno lindo que ali se enfeita periodicamente de árvores e flores.
Devem ser prodigiosos, diz André Luiz, esses palácios da natureza. Sem dúvida, prosseguiu ela dizendo, o projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera há mais ou menos 40 anos. Iniciou-se, diz Narcisa, uma campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o mais elevado deles, o Ministério da União Divina, que solicitou a ajuda de Veneranda na organização de salões como este, no Bosque das Águas. E então foram aparecendo deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, segundo Narcisa diz, eram aqueles que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, do Ministério do Esclarecimento, a ministra Veneranda instalou verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela. Em forma de estrela. No próximo bloco, você vai ver como é este castelo. O Projeto Imagem apresenta para nós o livro Nosso Lar em imagens. E você verá uma delas tratando deste castelo nos campos de educação no Ministério do Esclarecimento em forma de estrela. Curioso, não é? Curioso, não é? Eu também. Então fique aí. Na volta, nós já começaremos mostrando o castelo em forma de estrela para você. Ok? Tudo isto você poderá entender melhor no capítulo 32, como a beleza do mundo espiritual se apresenta para a nossa realidade do entendimento das lições de André Luiz. Fique conosco. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Você vai ver agora aquilo que estávamos falando no bloco anterior. Um castelo de vegetação em forma de estrela. É uma das salas que a ministra Veneranda construiu para educar todas as almas que estavam em busca de conhecimentos. Esse castelo de vegetação, ela vai explicar, Narcisa vai explicar logo a seguir, ele era um complexo que abrigava salas de aula com instrutores que podiam dar aulas simultaneamente para 5 turmas diferentes. Você vai acompanhar o texto do capítulo enquanto você vai vendo as imagens também. Diz Narcisa, nos parques de educação do Ministério do Esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinema da Terra, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas ao mesmo tempo. Essa iniciativa melhorou muito a cidade, unindo no mesmo esforço, o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Então, ela parou um pouquinho, diz André, não é? Aí eu, curioso, perguntei, mas e como é que fica o mobiliário dos salões? Como é que é as cadeiras, como nos grandes recintos da Terra? Narcisa então sorriu pela curiosidade do André e disse, não é bem daquele jeito. Você lembra, não é? Você lembra, não é? Quando você ia no cinema, antigamente, aquelas cadeironas que levantavam e baixavam o assento, feitas de madeira. Agora não, agora já são cadeiras mais estofadas. Em alguns cinemas, inclusive, aqueles movimentos da cadeira, né? Você vai junto acompanhando, se é uma corrida, a cadeira se move para você ter as emoções. Narcisa diz para ele, olha André, não é bem desse jeito, há uma diferença. E você vai ver o que ela explica para ele. Olha, a ministra Veneranda idealizou os quadros evangélicos do tempo em que assinalaram a passagem de Jesus pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculpidos na substância do solo e forrados de relva perfumada, relva olente, relva macia. Isso imprime uma formosura e disposições
características de cada ambiente. E então a Narcisa explica que isso foi assim porque ela queria, a ministra veneranda, não é? Queria transmitir que seria agradável, seria justo que as pessoas se lembrassem das preleções de Jesus em plena praia, quando as suas divinas excursões aconteciam junto ao Tiberíades, ao lago de Genezaré. E dessa recordação, então, disse Narcisa, surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação deste mobiliário natural, porque as relvas, não é? A relva, aquela gramínea cresce, né? Então, é preciso de cuidados permanentes. Mas a beleza, nossa, compensa muito. E, nesse momento, o que acontece? Ela estava toda empolgada, mas ela interrompeu-se. E, percebendo que eu ainda tinha interesse, mais esclarecimento, ela então não se fez de rogada, não é? Ela continuou falando. Agora, o mais bonito de todos os recintos do ministério, disse Narcisa, é aquele destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre gostou das paisagens do estilo helênico, o estilo grego, o grego antigo. E então ela decorou o salão para as palestras do governador com esses traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Ambientes que devem ser extasiantes, não é? Devem ser lindos. Cada mês do ano, estes ambientes mostram cores diferentes, em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. Agora, o mês mais bonito, a ministra reserva o mês de dezembro como aquele especial, não é? Comemorando o Natal de Jesus. Quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. E por sua vez, a nossa cidade envia, em resposta, ardentes afirmações de esperança e de serviço das esferas superiores para homenagear o Mestre dos Mestres. Este salão do governador é nota de júbilo para todos os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador vem aqui, disse Narcisa, quase que semanalmente aos domingos, e permanece ali longas horas conversando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo os nossos votos e visitas que confortam os enfermos convalescentes. Veja só o governador da cidade fazendo isso com as pessoas, com as almas aflitas, descendo onde está a necessidade. Não está lá no pedestal, não está lá intransponível, não está lá inatingível. Então, coisa interessante, não é? E à noite, quando ele pode ficar um pouco mais, disse Narcisa, ele ouve música e assiste a números de arte executados pelos jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que olha o tamanho dele, gente, olha o tamanho desse local. Só este palácio natural do governador abriga mais de 30 mil pessoas. Ouvindo os interessantes informes, diz André Luiz, eu experimentava uma mistura de alegria e curiosidade. Agora, você quer saber mais? Então, eu também. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente vai para a parte final do nosso capítulo de hoje. Notícias de Veneranda. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. O capítulo 32 fala sobre as notícias de Veneranda.
Nós vimos até agora os salões de congressos da natureza, salões naturais, esculpidos com o caráter e a sensibilidade dessa mulher. Narcisa então está dizendo que ela é uma das criaturas mais importantes da cidade Nosso Lar. Ela é uma alma de extremo valor. E então André Luiz fica curioso em saber mais notícias sobre ela especificamente. Então, aí Narcisa continua dizendo para André Luiz, isto que você vai acompanhar no livro. Olha, grande número de benefícios neste ministério, diz Narcisa, foram conseguidos por ela, ou foram criados por Veneranda para atender aos mais infelizes. A sua tradição de trabalho em Nosso Lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Ela é um espírito em atividade de benemerência em Nosso Lar há mais de 200 anos. Eu fiquei impressionado com as informações e perguntei, nossa, exclamei, oh, como essa mulher deve ser respeitável. Essa benfeitora deve ser daquelas mais adoradas. Você diz muito bem, respondeu Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que atuam com ela na regeneração, escutam-na antes de tomar qualquer providência de importância maior. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e foge a menor informação a esse respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, diz Narcisa, há 4 anos atrás, Nosso Lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda, conferindo a ela a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que até hoje conseguiu semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil sem interromper, sem reclamar, e sem desanimar, sem esmorecer. 1 milhão de horas sem parar. Generosa comissão veio trazer essa honrosa concessão. Mas, no meio do júbilo, da alegria de todos reunidos, a governadoria, os ministérios e a multidão na praça central da cidade, a ministra Veneranda apenas chorou em silêncio. Em seguida, entregou o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia, e transmitiu-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, diz André Luiz. Extraordinária. Nós ficamos sempre querendo homenagem, não é? Ficamos correndo atrás de ser reconhecido. A gente fica louquinho para aparecer 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. E essa mulher que trabalhou só em Nosso Lar 1 milhão de horas de serviço, isso dá, em tempo corrido, quase 116 anos de trabalho sem dormir. Imagina isso. 24 horas por dia. Extraordinária mulher. Por que ela não vai para as esferas mais elevadas? Perguntou André Luiz. Narcisa baixou o tom de voz e declarou: interiormente, ela já vive em zonas muito superiores a nós e permanece em Nosso Lar por espírito de amor e sacrifício. Soube
que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que estão atrasados na terra e espera com paciência. Ai, será que eu consigo conhecer essa mulher? Perguntou André Luiz. E então Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, amanhã mesmo, André, à tardinha, após as preces, a ministra vai vir ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. O pensamento. Vamos pensar sobre isso. 1 milhão de bônus hora, você trabalha um dia na sopa, você trabalha um dia ajudando alguma coisa na instituição espírita, você vai como médium e trabalha meio período em um dia na semana, como médium que fica atendendo as entidades aflitas e acha que já fez bastante, já cumpriu meu dever, já fui 2 vezes no centro espírita, pelo amor de Deus, isso é coisa de fanático. 1 milhão de bônus hora, de horas de serviço útil. E ela achando que não fez nada. Nós estamos querendo encontrar um paraíso à custa de meio dia de trabalho. Vamos aprender a transformar a nossa vida em um cântico de amor, de utilidade a serviço dos que sofrem. Aí sim, quando nós não pensarmos mais que estamos trabalhando, nós estaremos trabalhando por amor. Quando nós não estivermos mais querendo, por interesse, reconhecimento, carinho, elogio, nós estaremos sendo úteis. E se ninguém presta atenção, enquanto você já se doou, enquanto você suou a camisa, melhor ainda, esse mérito é seu e ninguém vai tirar. Deus sabe. Pense nisso. Nós um dia teremos que fazer o que Veneranda fez. Mas, agora que estamos aprendendo com ela, aproveitemos a lição. Preparemos-nos, porque vamos ter que trabalhar bastante. Esta é a hora da transformação da humanidade. Vamos falar presente, vamos estar ali, vamos ajudar Jesus com o pouco que podemos, mas com sinceridade. Tá bem? Notícias de Veneranda. Nós ficamos aqui neste capítulo. Na próxima semana teremos um novo capítulo 33. Fique conosco. Muito obrigado pela sua audiência e muita paz.